Atenção, Sistema Rural de Comunicação. Em 5 segundos, mais um programa líder de audiência. A partir desse momento entra no ar o programa Olharão para Aquele que Transpassaram, produzido e apresentado por nosso bispo diocesano, Dom Antônio Carlos Cruz Santos. Oh, mana, deixa eu ir. Oh, mana, eu vou só. Oh, mana, deixa eu ir para o sertão de Caicó. A caminhada da Diocese de Caicó, inserida na comunhão com toda a Igreja de Deus, presente no mundo inteiro. Meus irmãos, minhas irmãs, 15 de outubro, a Igreja está celebrando a liturgia do 28º domingo do tempo comum. Ouçamos o Evangelho que será apresentado, que será lido nas missas desse final de semana. Mateus 22, 1 a 14. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo: O reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento de seu filho. E mandou os seus empregados para chamar os convidados para a festa. Mas estes não quiseram ir. O rei mandou outros empregados, dizendo: Dizei aos convidados: Já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram batidos e tudo está pronto. Vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios, outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: A festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou aí um homem que não usava traje de festa e perguntou-lhes: Amigo, como entraste aqui sem um traje da festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que o serviam: Amarrai os pés e as mãos deste homem e jogai-o fora na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, esse texto que ouvimos, esta parábola dos convidados para a festa de casamento do filho do rei, Jesus conta para quem? É importante perceber a quem Jesus está se dirigindo. Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo. Então Jesus conta essa parábola para as lideranças de Israel. Conta para aqueles que estão dentro do povo de Israel. Nós, cristãos, ao ouvirmos essa parábola, temos que pensar em nós, que pertencemos ao povo de Deus. Essa palavra está sendo dirigida a cada um de nós. E essa parábola tem alguns momentos. Ele quer explicar o que é o reino dos céus. O reino dos céus é como a história. Quando Jesus fala de realidades profundas, e as realidades profundas a gente nunca pode defini-las, elas sempre são expressadas com imagens. O reino dos céus é como uma festa de casamento do filho do rei. Aí Jesus conta. E ele mandou chamar
os convidados para a festa. São as núpcias do filho do rei. Porém, os convidados, mesmo a festa já estando pronta, não aceitam o convite. Um foi para o campo, outro foi para seus negócios. Mas o rei continua insistindo no convite. E ele diz então, ide pelas ruas e vão chamar aqueles que não são convidados. E trouxe aqueles que estavam na encruzilhadas. Só que quando a festa está acontecendo, quando o rei entra para ver, ele percebe que tem um homem aí que não estava usando o traje da festa. Nesta imagem, quem é que representa? Os convidados sou eu, é você. São todas as pessoas que se sentem povo da promessa. Israel, no Antigo Testamento, nós somos convidados. É uma grande festa. Há um jesuíta na América Latina, na Guatemala, chamado Carlos Rafael Cabarrus, que ele diz que uma das melhores imagens para expressar o reino de Deus é falar da mesa do banquete do reino. E ele descreve a mesa do banquete do reino como uma mesa que tem 4 pernas. E quais são as 4 pernas da mesa do banquete do reino? O amor aos pobres, o amor aos pecadores, o amor a nós mesmos, no sentido de nos reconhecermos amados por Deus e sermos felizes com aquilo que nós somos, e a 4ª perna é a perseguição por causa do reino. Então, uma imagem bonita do reino. Só que muitas vezes nós não aceitamos o convite de Deus. Preferimos viver de outras festinhas. Então Israel sempre se entendia como o povo da promessa. Vejam o que acontece com Paulo. Paulo começa pregando para os judeus, até que Paulo constata que os judeus estão fechados ao anúncio e que os pagãos se abrem. E aí o convite se torna universal. Vão para as encruzilhadas, convidem todos. Todos estão sendo convidados. Mas o banquete do reino de Deus, a festa do reino, exige ter roupas dignas. Quais são as roupas dignas para essa festa de casamento? Não está se falando de tipo de roupas caras, mas lembremos daquilo que nós conhecemos, revestivos da caridade. Todos nós somos convidados por Deus. A porta do reino de Deus é uma porta aberta, escancarada, mas ao mesmo tempo, quem quiser passar por essa porta, que também é estreita, é preciso revestir-se de caridade, ou seja, assumir o jeito de Jesus. E nesta hora as coisas se complicam. Não basta dizer, eu sou batizado, eu sou cristão, eu sou do povo da promessa. A pergunta é saber se estamos revestidos de Cristo, se vivemos no Espírito de Cristo, se o que nos move é o mesmo Espírito que move Cristo, se o jeito de Cristo é o nosso jeito. Quando nós falamos de reino de Deus, estamos falando da maneira como Deus conduz a história. E Deus tem um jeito muito próprio de conduzir, muito original. Por isso o cristão ele tem um jeito original. Deus conduz a partir dos fracos, a partir dos pequeninos. Deus conduz a partir dos pecadores, dos miseráveis, que são chamados à conversão. Mas é preciso que todos nós estejamos revestidos da caridade de Cristo. Por isso, minha gente, esse é um grande desafio. Não basta sermos igreja. A pergunta é, como somos igreja? Tantos anos na igreja, isso nos fez mais parecido com Cristo? Somos uma pedra preciosa que muitas vezes precisamos ser lapidados.
Papa Francisco tem insistido muito nesse tema da mundanidade dentro da igreja. E o que é que o Papa Francisco chama de mundanidade da igreja? Às vezes a gente faz muitas coisas em nome de Deus, mas não do jeito de Deus. Nós queremos fazer a partir da força, a partir do poder, a partir muitas vezes da violência, da prepotência. E o próprio jeito de fazer as coisas já deve ser imbuído do jeito de Cristo. Santo Inácio de Loyola diz que na medida que nós vamos nos identificando com Cristo, nós precisamos nos tornar pobres, humildes e humilhados. É a configuração com Cristo. São Francisco de Assis vai chamar isso de a perfeita alegria. Alguém que é capaz de ser ultrajado, que tem uma noite de frio, chega a um convento e a porta está fechada, e assim mesmo mantém a alegria, porque encontrou alegria em Jesus e se sente feliz de estar sendo incompreendido por causa do reino dos céus. Esse final de semana, dia 15, estará acontecendo em Roma a canonização dos mártires do Rio Grande do Norte. Como a gente pode, com a lógica humana, dizer que alguém que morre pode ser feliz? Na perspectiva do Evangelho, sim. Na perspectiva do Evangelho, é a grande expressão de amor. Alguém tão identificado com Cristo que é capaz de morrer por Cristo e do jeito de Cristo. Os mártires não são isso? Aqueles que foram capazes de testemunhar a sua fé até o fim. E testemunharam não só por causa da pregação, da palavra, mas do jeito que fizeram. O jeito que enfrentaram esses sofrimentos era o próprio jeito de Cristo. Os mártires que serão canonizados nesse final de semana pelo Papa Francisco foram mártires por causa da intolerância da fé. Conflito com os calvinistas e outras motivações por trás desse conflito religioso. Por isso os nossos mártires do Rio Grande do Norte devem sempre nos lembrar: nunca mais a intolerância. A intolerância é capaz de matar. Os mártires do Rio Grande do Norte devem nos ensinar também a dar a vida do jeito de Cristo. E dar a vida do jeito de Cristo não é apenas derramar o sangue, mas enfrentar os conflitos, as adversidades do jeito de Jesus. Revestido de amor, revestidos da caridade. Que assim seja. Meus irmãos, minhas irmãs, nesse momento catequético, onde estamos revendo este material tão bonito da CNBB, Sou Católico, Vivo a Minha Fé, estamos nesse momento refletindo sobre os sacramentos. Acabamos de passar os 7 sacramentos e vamos ver alguns aspectos dos sacramentos. Os sacramentos celebrados em comunidade. A descoberta da beleza e da importância dos sacramentos provoca genuína alegria e um profundo desejo de corresponder sempre mais aos dons de Deus. Na liturgia dos sacramentos, a pessoa e a comunidade celebram a gratuidade do amor divino e fortalecem seu compromisso com o crescimento do reino e da vida nele oferecida. A comunidade é o lugar privilegiado da celebração dos sacramentos para a manifestação da vida de fé e para o seguimento de Jesus Cristo. Como é bonito, minha gente, quando a gente descobre o sentido dos sacramentos. Porque às vezes a gente pode fazer apenas pedir os sacramentos, apenas por pedir, apenas por uma tradição, sem saber direito o que está se passando. Eu me lembro quando eu era jovem e entrei no grupo de jovens em 1980, uma das coisas que mais me impactou quando eu entrei para o grupo de jovens é que teve um dia, um encontro que nós participamos e houve aquilo que eles chamavam missa parte por parte. Dentro do encontro a missa era explicada parte por parte.
E como eu achei bonito descobrir o sentido de tudo aquele gesto. Daquilo que eu participava toda semana, mas que não entendia direito. Também os sacramentos, cada gesto, cada palavra carrega um sentido profundo, o próprio sentido teológico dos sacramentos. Agora, os sacramentos não são produtos que eu compro num shopping para meu bem-estar. Os sacramentos, eles são celebrados na vida em comunidade. Por isso, eu devo estar vinculado a uma comunidade. Eu sou ligado a uma grande comunidade que é a igreja. Qual é o meu sentido de pertença? É no seio de uma comunidade que se celebra. Há um momento para celebrar cada sacramento. No ato da celebração, a graça de Deus é posta como que em semente que deve ser cultivada. Os sacramentos descobertos e vividos com participação consciente tornam-se fonte de vida nova que jorram para a vida eterna. Então, cada sacramento acontece dentro de um determinado momento. Sacramento da iniciação cristã, batismo, como porta de entrada. Por isso, nós, católicos, batizamos criança. O batismo de criança é justamente já abrir a porta cedo. É reconhecimento de que é pura graça de Deus. E tem coisa mais gratuita do que dar a uma criança. Porque diante de Deus também somos criança. Não recebemos pelas coisas que fazemos, pelos nossos méritos. É um presente de Deus. O sacramento da crisma, que pastoralmente preferimos colocar aos 15 anos, para ser uma oportunidade de uma segunda catequese, para quando o jovem já está mais consciente. O sacramento da Eucaristia, o grande sacramento, o Senhor que se apresenta a nós como pão da vida eterna, cálice da salvação. E os demais sacramentos que acontecem em momentos da nossa vida, os sacramentos do serviço, o sacramento da ordem, o sacramento do matrimônio, os sacramentos da cura, o sacramento da reconciliação e o sacramento da unção dos enfermos. Com o passar dos anos, nossa existência cristã corre o risco de continuar no mesmo ritmo, repetitivo e monótono, sem aprofundamentos ou atualizações. Os sacramentos bem celebrados penetram os diferentes estágios da vida e realizam a dinâmica transformadora do mistério pascal na comunidade e na intimidade de cada um de nós, levando-nos ao compromisso com Deus e com o próximo. Deste modo, a participação consciente e orante do católico nas celebrações é fundamental e desperta maior compromisso com a vida e com as lutas e sofrimentos dos mais necessitados. O grande risco, minha gente, é a gente deixar a monotonia, o ritmo mecânico entrar na nossa vida e nós já fazemos por fazer. O ser humano tem isso. Qualquer coisa na nossa vida a gente pode começar muito bem e depois a gente pode tornar mecânico. Por isso que constantemente a gente precisa ir vivendo a dinâmica da renovação para podermos celebrar de uma forma consciente. Celebrar a missa como se fosse a nossa primeira missa ou a última missa, vivenciando aquela palavra, trazendo para a missa toda a nossa missão e alimentados pelo Cristo, saindo em missão. O sacramento tem esse dinamismo. Por isso deveríamos nos perguntar: como é que eu vivo os sacramentos da minha vida? Como esses sacramentos podem marcar a minha vida? Eles são na minha vida os 7 sinais de vida, sinais do Senhor na minha vida, a minha vida na vida do Senhor. Quero partilhar com vocês a agenda da semana. Nesse final de semana, eu estou em Roma. Quinta-feira passada, embarquei para Roma para participar da canonização nesse domingo em Roma. Na segunda-feira, dia 16 pela manhã, haverá uma missa em ação de graças na Basílica do Vaticano, presidida por Dom Sérgio da Rocha, presidente da
CNBB. Na terça-feira, dia 17, seguiremos, e eu digo seguiremos porque existem outros padres de nossa diocese, Padre Alcivan, Padre Vanoff, Padre Gerlúcio, seguiremos para a Alemanha para visitar algumas entidades que têm parceria com a Diocese de Caicó, entidades que nos ajudaram muito e que continuam nos ajudando hoje. Ficarei na Alemanha até o dia 20. No sábado, dia 21, começa o regresso. E como o nosso voo é para Portugal, voltamos para Lisboa. Aquele final de semana vamos a Fátima. E se Deus quiser, na segunda-feira, dia 23, à tarde, embarcaremos para o Brasil, chegando ainda à noite em Fortaleza. Então, nessa semana, estou na Europa. Quero lembrar também os aniversariantes dessa semana. Dia 21, aniversário de ordenação do diácono José Ribamar de Medeiros. É o único aniversariante desse período, dessa semana, de 15 a 22. Outubro, mês missionário, mês do Rosário, nós queremos rezar a oração missionária, pedindo que a nossa igreja seja uma igreja de portas abertas, uma igreja em saída, uma igreja que anuncie a alegria do Evangelho. Deus de misericórdia, que enviastes o teu Filho Jesus Cristo e nos sustenta com a força do teu Espírito Santo, ensina-nos a caminhar juntos e a exemplo de Maria, nossa Mãe Aparecida, na celebração dos 300 anos do encontro da imagem, sejamos em toda parte testemunhas proféticas da alegria do Evangelho para uma igreja em saída. Amém. Que a perfeita discípula, a padroeira do Brasil, Nossa Senhora do Rosário, possa nos ensinar a ser missionários do coração do seu Filho. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O Senhor esteja sempre convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, abençoe-vos o Deus de infinita misericórdia, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom final de semana para todos e todas. Permaneçamos em paz e que a alegria do Evangelho seja a nossa força. Amém. O Sistema Rural de Comunicação apresentou o programa Olharão para aquele que transpassaram. A voz da Igreja. Oh, mana, deixa eu ir. Oh, mana, eu vou só. Uma produção do Departamento de Evangelização da Diocese de Caicó e a apresentação do nosso Bispo Diocesano, Dom Antônio Carlos Cruz Santos. Um bom fim de semana a todos.